Legal. Então vamos lá. Primeiro eu vou começar me apresentando. Eu sou a Luciana da Wonderful. A Wonderful, ela é uma escola voltada para empreendedores que querem empreender com mais felicidade. Então eu trago metodologias para que as pessoas façam isso. E aí eu traço uma jornada do empreendedor. Essa jornada dentro da Wonderful, ela está dividida em 4 pilares. O primeiro pilar é o do autoconhecimento. Então eu falo que o ser humano ele precisa se conhecer, se entender, saber dos seus medos, das suas angústias, de todas as suas coisas para ele ser um bom profissional. O segundo pilar é o pilar quando a pessoa resolveu começar a empreender, então ela precisa fazer o planejamento da empresa dela, o planejamento que eu chamo de planejamento estratégico, tá? Onde eu tô e para onde eu quero ir, como que eu vou formatar isso, quem são os meus parceiros, com quem eu vou trabalhar, qual que vai ser o meu propósito de vida, alinhar essa parte do autoconhecimento e os valores e o propósito de vida para ela colocar dentro da empresa dela. Aí depois que ela estrutura tudo isso, ela vai para a terceira parte, o terceiro pilar, que é a parte do marketing do coração. Então aí ela entende o avatar dela, entende quem é o cliente dela, de que forma que essa pessoa vai se comunicar com o cliente dela, de que forma que ela vai atingir o coração do consumidor dela. Eu falo que os laços são muito mais fortes quando a gente conecta os nossos valores, os valores que a gente tem de propósito de vida da nossa empresa e quando isso encontra os mesmos propósitos de vida do nosso consumidor. Então, por isso, o marketing do coração. E o quarto pilar, que é o pilar da negociação. Então, de que forma você conduz a sua venda? De que forma você faz as tratativas com seu cliente? De que forma você consegue fazer bons fechamentos? De que forma você consegue descobrir a necessidade do seu cliente e entregar o que você tem de melhor, trazendo valor para a vida do cliente. E por que que eu falo que isso também é uma peça muito importante? Porque eu prego que as pessoas devem sair da guerra de preço. A gente não tem que vender preço, a gente tem que vender valor, tem que agregar na vida da pessoa. E aí, de que forma a gente faz isso? Então, esses são os pilares que eu conduzo os meus alunos dentro da Wonderful. Hoje a gente vai falar sobre o primeiro deles, que é o autoconhecimento e essa questão de resolver empreender, aonde que está o meu propósito. Ele entra um pouquinho na parte do segundo pilar, mas principalmente no primeiro. E aí eu queria apresentar aqui a Mi. A Mi é da tenda da Mi, então é a Michele. Muito bem-vinda, Mi. Obrigada pela sua presença. Eu que Obrigada pelo agradeço. seu tempo. Eu quero que você se apresente, por favor. Conte um pouquinho quem é você. E aí a gente vai desenrolando a nossa conversa. Eu sou a Michele, né? Sou mãe de dois meninos, um de 4, que é o Davi, e o César, de 11, né? Sou casada, moro aqui num apartamento com o sonho ainda de ter minha casa para plantar, né? Que é uma das coisas que me impulsionou a abrir a tenda e a gente vai contar mais. Eu comecei a trabalhar com uns 15 anos. Eu sempre tive vontade de ser independente, irmã é filha mais velha também, né? Aham, E acho que isso tem a ver com a posição que a gente ocupa dentro desse núcleo familiar, né? E sim. aí depois, meu pai e a minha mãe, eles vieram de Minas, com esse sonho de ter a casa própria aqui em São Paulo, de ter trabalho, né? Aquele sonho de quem vem de cidade pequena. E aí Uhum. eles entraram para a indústria, especialmente meu pai. A minha mãe ainda fez outras coisas, sempre trabalhou com roupa, com moda, com costura. Trabalhou um tempo na indústria, mas meu pai trabalhou por muitos anos na indústria. E aí, por consequência dessa influência, eu acabei fazendo eletrônica, um curso técnico, e trabalhei aí quase 20 anos com análise de problemas, solução de problemas, e também na área de software de teste com engenharia da qualidade. Então, eu sou técnica eletrônica e analista da qualidade. Essa parte de processos e arquitetura do mundo corporativo também me ajuda muito hoje a trabalhar com empreendedorismo. Eu também canto, sempre cantei, né? Ó, hoje teremos música, então, na nossa live. Só que eu tive alguns momentos na vida que eu tive que escolher, né? Tomar um rumo, e aí acabei optando por ficar na indústria por uma questão
E aí também a gente vai falar por que que, né, a gente às vezes se obriga a trabalhar com algo que não preenche sua essência. Porque eu Exato. sempre fui dessa coisa da arte, minha família mineira são músicos, né? O meu avô era maestro de banda, sabe aquela banda de coreto, de fanfarra, de Sei, cidade pequena? sei. Oh. Meus familiares todos, eles estão engajados nesse projeto lá no interior, né? Meu tio hoje é professor, meus primos são instrumentistas dessa banda, e fora que eu sempre gostei de planta, de arte, mas enfim, foram 20 anos na indústria Tá. e a música em paralelo. A música eu nunca vivi de música, embora tenha tocado, cantado profissionalmente, mas nunca vivi de música. E agora, microempreendedora de espaço de loja sustentável e espaço de convivência há 2 anos. Que bacana, muito legal. E diz uma coisa para mim, Mi. Como é que foi essa mudança? Você teve uma transição aí, então, né? Bem radical, inclusive, né? De uma coisa bem lógica para uma coisa bem ecológica. É, Então, como é que foi essa mudança aí? bom, na indústria eu sempre trabalhei com muita dedicação, né? Eu sempre coloquei a minha criatividade, a minha necessidade de criar dentro daquilo que eu fazia. Então, assim, embora eu não fizesse o que eu gostava do que eu fazia, Isso né? é Não sei se importantíssimo. é. Então, eu colocava a minha personalidade ali naquele trabalho. Eu criava descritivos para desenvolver software de teste, e o descritivo tinha a minha cara ali, né? Eu tinha autonomia para criar. Então, eu colocava a minha criatividade naquilo, e eu não era infeliz fazendo aquilo, mas eu sentia que eu tinha algo dentro de mim ainda que não estava alinhado, né? Teve uma pergunta que a minha irmã me fez, falando dessa transição, né? Uma vez eu estava lavando louça e pensando se eu mudaria ou não de carreira. E a minha irmã perguntou assim: o que que você produz? Uhum. Eu falei: carro, né? Porque na indústria automotiva. E como que é o carro para você nesse contexto de mundo e de filosofia que você tem da vida? Eu falo: não é o que eu preciso de carro, eu uso carro. Mas tudo Uhum. que está em torno dessa realidade do consumo e da indústria automotiva e da poluição, enfim, todo esse contexto não combinava com o meu propósito, né? Tá. Uma das outras coisas que eu vi aí, esse foi Um uma sacada gatilho. bacana, Foi, foi. foi. Junto com isso, veio a necessidade de passar mais tempo com os meus filhos, Tá. de ficar mais tempo em casa. Embora hoje eu sei que não é tão simples assim, mas eu Né? A pandemia fez a gente descobrir muita só um minutinho. coisa. E aí, bom, como que eu fiz a transição? Por um bom tempo, né? Eu acho que a gente vai empurrando com a barriga aí por anos. Então eu posso Uhum. dizer que desde quando eu entrei na indústria, eu já sentia que uma hora eu ia ter que voar para o campo da arte. Alguma coisa, né, não estava alinhada. Uhum. Mas acho que a grande sacada foi começar a pensar no que eu queria ser quando eu era criança. Isso. E, né, e aí veio junto essa necessidade de ficar com os filhos, e aí tudo foi feito um merge de tudo que eu vinha refletindo, a minha irmã, o comentário da minha irmã, e aí fiquei grávida do meu segundo filho. Eu acho que aí Aham. foi um divisor de águas. E na hora, quando eu engravidei, eu falei, já sei. Depois da licença maternidade eu não volto mais. Quando você faz isso, Mi? Ele tá com 4 anos agora, vai fazer 4 em junho. Ele Então, há nasceu 5 anos atrás? Um Ele, pouquinho ele antes? nasceu em junho, isso, ele nasceu em junho de 2016. Então vai fazer 4 anos em junho que ele nasceu. Quando ele nasceu, 2 meses depois eu pedi demissão. Ah, legal. Eu pedi para Legal. eles me mandarem embora e foi um acordo bem bacana, porque eu já tinha um relacionamento bacana com a empresa, né? E também teve esse detalhe também. Como eu já vinha amadurecendo essa ideia de não voltar mais durante a gravidez, eu conversei com a gerente, com a chefe da área da qualidade. Então a gente foi já treinando alguém para ficar no meu lugar. Fazer a transição, Então né? foi uma coisa bem pensada, feita com consciência. Existia já
na empresa que eu trabalhava, nos 2 anos antes de eu sair, uns pacotes, né, De foi numa demissão, época né? de crise econômica aí que estavam demitindo, e a empresa está migrando para o interior. Então, Tá, eles já estavam mandando embora, né? Só tá. que eu sentia que não era o momento ainda de eu pedir, porque não estava sendo bem aceito quem pedia para mandar embora, e aí, enfim, não era o momento. Então, Então, pintou um medo, então. Pintou um medo. pintou o medo também de ter uma relação desgastada dentro da empresa. Sabe quando você pede para sair, fica aquela relação desgastada, a pessoa não te manda embora e fica aquele negócio chato? Sim. Então, eu fiquei quietinha na minha uns 2 anos, mesmo depois de falar, gente, eu vou sair, né? Uhum. E aí, quando eu engravidei, eu falei, não, agora eu senti, e assim, eu tenho a minha fé também, né? E esse relacionamento com algo mais espiritual, eu sempre dou essa dica também para as pessoas, né? A gente fortalecer o espírito nos traz segurança e aí vai diminuindo a ansiedade e o medo. Você ser Sim. tardio no falar, você observar o que está acontecendo ao seu entorno, esperar o momento certo, porque quando é o momento certo, você sente, você não tem dúvida. E quando eu Sim. engravidei, eu passei a não ter mais dúvida e não ter mais medo. Você percebe que teve um momento aí de preparação, né? E eu falo, eu comparo isso com a parte estratégica de você fazer um planejamento para sua empresa. Você, na verdade, começou a planejar a ideia 2 anos antes. E aí você maturou essa ideia por 2 anos, trabalhou lá os seus medos, as suas crenças, as suas dúvidas, né? Até entender aquele momento certo, aquela hora que você fala, agora eu virei a chave. É agora. É. Foram 2 anos aí, né? Às vezes eu queria fazer uma comparação disso daí, porque muitas pessoas, Mi, elas começam a empresa delas achando que elas vão sair fazendo e vai dar tudo certo. E não, e você tem um tempo de Não, planejamento, você tem um tempo de maturação, você tem um tempo onde você tem que entender que você vai precisar ter um caixa para isso, que pode ser que você venda mais, pode ser que você venda menos. Esse processo que você está dizendo é exatamente uma réplica do momento onde você fala, ok, resolvi abrir as portas, a tenda da Mi vai começar a funcionar. E aí tem todo um processo de planejamento também. Como é que vai ser o logo? Como é que eu vou me posicionar? Quais são os valores que eu vou colocar aqui dentro? Então, esses 2 anos, eu tenho certeza absoluta que você já começou a pensar em alguns momentos, alguns flashes. Ah, tá, mas o que que eu faria? Ah, mas será que eu faria isso? Não rolou assim? eu já me via na tenda, até tanto que eu falo hoje que o futuro chegou, né? Eu falo, gente, o futuro chegou, porque a tenda já existia na minha cabeça, né? Por Aham. exemplo, o logo eu ia rascunhando durante os intervalos que eu tinha no trabalho, eu já ia rascunhando o logo, o conceito da loja, eu já imaginava como seria. E aí depois também, Eu acho que tem uma uma outra. pessoa que perguntou exatamente isso aqui, ó. Como pensou que Ah, poderia ser a tenda o caminho da arte? Acho que ela está respondendo isso agora. Então vai lá, Mia. Acho que você está respondendo isso. então, nesses 2 anos que eu falei, não, é isso mesmo, né? Porque antes eu já tinha aquela influência, como eu disse, das artes, mineira, música, coisa e tal. Mas o que que aconteceu? Eu comecei a observar que tinham pessoas, artistas, ótimos, que não sabiam vender, não sabiam onde pôr, onde expor, não sabia fotografar, não sabia compor ali o visual do seu produto, né? Aham. E não sabia que escrever um texto sobre ele. E aí eu comecei, eu nem era assim, a gente nem estava em alta aí com o Instagram, nada, mas eu lembro que eu já começava a imaginar, escrevendo a lápis assim mesmo, rascunhando, eu imaginava como eu poderia apresentar aquele produto e falei, gente, por que não ter um espaço para que eu leve o trabalho dessas pessoas, né? Na minha família tem, a tia do meu marido estava fazendo cachecol na época, tinha uma pessoa fazendo colar de cerâmica, e essas coisas foram chegando em mim, junto com essa necessidade de trabalhar com a minha essência, com as coisas que eu gostava. Então, assim, eu queria trabalhar com algo que eu gostava, e aí chegou as pessoas com esses produtos. Veio a gravidez, né? Veio a gravidez, veio a minha irmã trazendo essa consciência. Eu falei, gente, eu vou abrir um espaço para essa Uhum. turma. Eu Legal. imaginava uma sala comercial convencional. Na prática, essa sala era mais cara, né? Eu falei, poxa, não vai rolar, né? O aluguel dessa sala, tal.
E aí veio essa, pô, por que não uma casinha? Porque aí na Aham. casa eu vou poder decorar, que eu gosto de decoração, eu vou poder cantar, fazer minhas apresentações de voz e violão, eu vou Legal. poder levar meus filhos para brincar ali, porque aí uma casa eu posso ter um quintal, onde os clientes podem levar os filhos deles também. Tanto que a gente ganhou um Sim. prêmio VIPzinho de melhor Uhum. loja do ABC para as crianças, né? Amiga das crianças. Embora a gente não tenha produtos para criança, mas você vê uma casinha acolhedora, com quintal, como Aham. impacta na vida dos pequenos, né? Então eu pensei nisso também. E Sim. aí eu falei, e aí simultaneamente vou ter a loja que vai manter a casa. Nessa Sim. casa eu posso abrir tipo um espaço cultural para oficina, para um ateliê de costura para minha mãe, que é costureira, né? E aí Aham. tudo começou a fazer sentido nessa casa. Eu falei, meu, é uma casa que eu preciso, bicho, para pôr tudo isso. Não dá para ser uma sala. Aham. Uma outra coisa que a gente fez também antes de abrir a tenda foi abrir um Instagram. E aí foi Tá. quando eu comecei a mexer nessa ferramenta que eu não conhecia, ainda conheço pouco. Aham. E aí eu abri um Instagram para apoiar pequenos produtores sem parafusando alguma coisa aqui, sem fins lucrativos. Então eu abri Tá. um Instagram em 2017, Tá. uns 2, 3 anos atrás, eu abri um Instagram onde eu publicava a arte de alguns produtores. Bom, e aí esse Instagram foi me ajudando a conhecer os meus fornecedores, né? Os fornecedores da tenda e a conhecer esse universo. Tá. Então eu entrava em contato com, sei lá, a pessoa fazia necessaire. Aí eu entrava em contato e falava, posso divulgar suas necessaires? Posso divulgar seus colares? Pode, Tá. claro. Não, não tem que pagar nada, eu só quero divulgar. E aí, o que eu fui fazendo? Fui amadurecendo essa questão da imagem, do texto, do propósito, fazendo parcerias, aprendendo a mexer com o Instagram Sim. e trazendo o público. Então, eu fui formando esse público antes de falar, gente, agora essa página realmente de uma pequena empresa, né? Agora eu forneço para vocês esses produtos, porque até então as pessoas elas entravam em contato com os fornecedores. E aí eu Tá. falei, gente, agora eu vou fazer essa ponte. Vocês Uhum. não vão mais precisar entrar em contato com alguém lá do sul, lá de Minas. Vocês podem entrar em contato direto comigo e eu forneço para vocês. Aí eu Legal. comecei a fazer bazar, comecei a fazer feira. Fiz feira por uns 6 meses, enquanto eu ia reformando a casinha. E aí a gente Uhum. pegou e entrou na reforma da casinha. Aham. Depois, se quiser, eu conto também sobre a reforma, como foi. Aham. Legal. Então daí você conseguiu começar a organizar isso daí. E diz uma coisa pra mim, eu tô olhando aqui que eu também tenho uma listinha de coisas pra gente conversar. Como é que foi essa questão de tempo? Você pensa, vamos voltar um pouquinho no momento onde você decidiu que você queria mudar, e aí você já estava com outras coisas na sua cabeça, e aí depois nasceu seu filho, e aí você foi fazendo esse processo da casa. Como é que era a gestão de tempo e como que é a gestão de tempo hoje para você? Como é que você separa, como é que você divide o seu tempo? Você chega no final do dia e você tá, eu falo, triatucanada, né? Você tá toda bagunçada lá de agenda, ou você chega no final do dia e você fala, nossa, tô super satisfeita, fiz tudo que eu queria. Como que é isso? Uma das coisas que me deu medo, né? Falando, você comentou a palavra medo aí de quando eu mudei, fiz a transição, era Aham. justamente não dar conta, né? Tá. Um dos meus medos era esse. E aí, eu falei, gente, será que eu vou dar tempo, vou dar conta, né, disso tudo? Para inaugurar a tenda, para fazer a reforma, eu fiz um processo bem lento. Então, uma coisa que as pessoas têm que se permitir é, é de que a coisa não fica pronta de um dia para o outro mesmo, Não. entende? É. Então, eu fui reformando a partir do momento que meu marido chegava do trabalho, ele chegava às 3. Aí eu ia para a tenda, porque a gente pôs a mão na massa, a mão na massa mesmo na reforma, né? Nós mesmos que fizemos a reforma. A gente Uhum. teve a ajuda de alguns pedreiros por caso de subir muro, alguma coisa assim, mas no geral quem reformou foi eu e meu marido. E a gente só Aham. trabalhava nessa reforma quando ele chegava do trabalho. Então, uma das Tá. coisas que eu tenho feito, que eu fiz na época, foi tentar deixar bem claro os momentos, né? Estipular horários
claros, né? Olha, agora eu vou ficar com as crianças. Marido chegou, vou reformar a tenda. E aí eu ficava lá até escurecer. Então eram poucas horas por dia, eram 3, 4 horas por dia só. Tá. E aí vinha para casa, preparava o jantar e passava o resto do dia com a turma. Instagram, que era o Instagram que eu tinha dos pequenos produtores ainda, que não era tenda, já chamava Tenda da Mi já. Já tinha o Uhum. logo, porque eu fui amadurecendo tudo isso. Mas eu Legal. ainda não vendia produtos, né? Esse Instagram eu não tinha aquele compromisso de estar todos os dias, então eu entrava quando dava. Tá. Isso durante a transição. Depois que eu abri a tenda, aí eu passei a trabalhar num horário comercial fisicamente lá na tenda. Com uma dificuldade, porque não tinha ninguém para cuidar do meu filho menor. O meu mais velho ia para a escola. O meu E o, menor se- ficava com. e o sentimento nesse momento? O sentimento do filho menor não ter tempo, como é que era esse sentimento? Não, na verdade eu estava um pouco irritada quando ele teve que ficar comigo até a um certo horário comigo lá na tenda, porque eu não fazia nenhuma coisa e nem outra. Então, meu sentimento era de frustração, bem irritada, caramba, eu desejei tanto isso, eu queria tanto saber lidar com isso, e agora eu tô tendo que ficar com meu filho até meio-dia, eu abri a tenda às 10, mas só que antes das 10 eu respondia mensagens, coisa e tal, mas com ele lá não dava, eu tentava fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E foi outra coisa que eu aprendi também, é difícil você querer casar tudo no mesmo horário. Então, na minha gestão de tempo, o que tem me ajudado é definir claramente os horários. Isso é para isso, porque aí eu tenho menos tempo com cada coisa, mas com mais qualidade. Então, hoje eu Uhum. prefiro ficar menos tempo no trabalho, menos tempo com meu filho, do que tentar fazer tudo ao mesmo tempo e não ter nada de qualidade. Então, o Sim. que que aconteceu? O Davi, que é o pequeno, passou a estar na tenda até meio-dia comigo e eu foquei nele. Quando o cliente chegava 10 horas na tenda e eu tentava, tipo, Davi, fica quieto, tá tudo bem? Gente, tá tudo bem, tá tudo lindo. Olha, a gente tá. Era péssimo. Me dava uma dor de estômago, uma coisa horrível. Eu tentando fingir que estava tudo sob controle. A Aham. partir do momento que eu comecei a, a assumir que eu tinha uma criança na tenda, então Uhum. até meio-dia eu tô com uma criança de 3 anos aqui, 2 anos e meio. Isso fluiu muito melhor. O meu relacionamento com os clientes, no trabalho eu fechava a agenda, não vou mexer com isso agora. Celular Uhum. deixava de lado. Uhum. Então eu falo deixava porque a gente está na pandemia, porque até esses dias era assim. Aham. Então até meio-dia eu estou com uma criança na tenda Sim. e tudo bem, né? O meu público, o público que combina com esse conceito e com Com o teu as nossas propósito. missões, com os nossos valores, exatamente, ele vai entender, vai ser leve para ele também. Perfeito. Então, foi o que eu fiz para poder superar esse sentimento de irritação que eu estava, e estava me adoecendo fisicamente. Ter que Uhum. ficar com ele e cuidar da tenda ao mesmo tempo e responder cliente. Então, quando eu defini que só vou responder os clientes a partir do meio-dia, e agora, o que que eu vou fazer? Eu vou estar aqui presente de corpo. Se chegar algum cliente na loja, meu, eu vou abraçar, tudo bem. A gente vai acolher, como a gente sempre acolheu. Porém, algumas coisas da parte burocrática, a parte administrativa, celular, coisa e tal, aí ele aí Pequenininha ali. vai ficar de lado até a minha mãe pegar ele e levar para casa. Que aí depois a minha mãe começou a nos ajudar, né, Vivi? Vovó Gilda? A vovó Gilda chega na tenda, que é a nossa costureira, e leva ele para casa, né, Vi? E você vê então o quanto é importante e o quanto está ligada à gestão do nosso tempo. Você percebe o quanto o tempo está ligado à emoção, Mi? Eu falo para os meus alunos o seguinte: a gente tem muito problema, todo mundo tem problema de tempo. Todo mundo não tem. Eu falo, quem não tem, que atire a primeira pedra. Todo mundo tem problemas de tempo. E aí as pessoas não conseguem ter muita clareza do seguinte: o problema de tempo, ele está ligado a alguns fatores e o principal deles, o cerne da questão é a emoção. Tudo o que atinge sentimento nosso, a gente resolve socorrer ou não socorrer. Então, você fez um parênteses assim, um ponto muito legal nesse sentido. Você no começo sentia uma incomodação do seu filho estar lá, porque você queria produzir, porque era o seu sonho, porque era o seu propósito, você queria que aquela coisa acontecesse.
mas depois você foi percebendo que ele importava tanto para você que você precisava adequar o seu negócio, já que você queria colocar o seu propósito de vida no seu trabalho e o seu Sim. filho também faz parte do seu propósito de vida, você precisava equacionar isso e não sofrer. E aí eu faço uma comparação com o seguinte: eu tenho alunos que são empreendedores que eles falam que eles estão viciados em olhar e-mail e olhar o WhatsApp, não porque vai que chega alguma coisa, não porque eu tenho que olhar, e aí você acaba perdendo muito tempo de estar checando o tempo todo, mas se você, você educa a sua audiência, ou seja, se você educa o seu público, você Sim, consegue fazer com que ele entenda que aquilo sim. importa para você, e se ele quer te ver feliz, ele também vai respeitar aquilo. E é engraçado que isso faz virar uma chave nas pessoas para que elas também comecem a colocar limites e respeito dentro da própria vida delas, dentro da própria agenda delas. Porque eu sempre falo que se você não tiver agenda, você vai ser a agenda de alguém. Então, se você não colocar limite ali, se você não falar, olha, neste momento eu estou fazendo isso e é isso que eu estou fazendo, não é aquilo, nem aquilo, nem aquele outro, nem aquele outro, porque a gente não é multitask, embora a gente ache que a gente consegue fazer 30 coisas ao mesmo tempo, a verdade é que nosso cérebro é mono. Eu falo que as mulheres elas têm muita dificuldade de assumir isso, porque a gente fala, não, eu faço um monte de coisa ao mesmo tempo, eu cozinho enquanto eu vou cortando, enquanto eu dou atenção ao meu filho. Se você transformar tudo em microsegundos, não, você faz cada coisa num segundo. E é isso que a gente tem que entender. A gente ganha muito tempo e ganha muita qualidade de vida quando a gente consegue gerir o nosso tempo entendendo as nossas emoções, entendendo as nossas prioridades, entendendo o que é importante na nossa vida. Porque a felicidade, ela tá na jornada, ela não tá no ponto final. É Ela não tá verdade. no abrir a tenda da Mi, tá bom, sou feliz para sempre. Não. Vai vir gente, vai ser legal, vai vir gente, não vai ser legal, vai ter filho chorando, vai ter filho sorrindo, vai ter filho que vai tropeçar, vai ter fornecedor que vai atrasar. Isso é a jornada da vida da gente, isso é a realidade. E aí, quando você consegue entender esse turbilhão de informações e de emoções, você consegue gerir muito melhor o seu tempo e se sentir plena, que eu acho que é o equilíbrio que você conseguiu encontrar pelo que você está falando. Você hoje se sente plena, tendo clareza de neste momento é isso, neste momento é isso. Não é isso que acontece? Isso agora para mim tem sido um treino, né? Ainda, eu acho que eu descobri uma parte da fórmula, mas para aplicar é um treino constante, porque a minha Sem mente, dúvida. por exemplo, é muito criadora. Eu estou o tempo todo pensando, e isso traz uma certa ansiedade, né? A gente está sempre vivendo no futuro, pensando como vai ser, fazendo planos, e isso me tira um pouco a presença. E quando eu perco a presença, eu perco o foco. Então, se eu Sim, vou lavar a louça, se eu não prestar atenção na louça, eu vou parando toda hora para fazer sim, outras coisas. sim. E eu produzo muito, mas às vezes eu não produzo aquilo que eu me propus a produzir. Eu E aí acabo você fica produzindo insatisfeita outras no final do coisas. dia. E aí no final bate a frustração que você perguntou. Como é que você se sente no final do dia? É, Quando eu foco, quando eu foco e tenho os pequenos deslizes que faz parte de mim, eu aceito também e tudo bem, porque é a minha sim. forma de criar, eu me sinto melhor no final do dia. Agora, Aham. quando eu derrapo demais, porque eu tô sempre ali, Voando, né? No aqui, sempre balão. voando. Eu não sei se isso é coisa de quem tem a mente mais artística, eu não sei de onde vem isso. É É, isso que esse você tem. diz, a gente tem que estudar as emoções, então eu preciso estudar mais de onde vem esse sentimento de, Eu posso te explicar. Eu vou te me explicar até para você conta. não ficar com essa angústia. O que Ai, acontece é o me conta. seguinte: a gente tem dois perfis de pessoas. A gente tem o perfil de pessoa iniciativa e o perfil de pessoa terminativa. A pessoa terminativa é aquela que você dá uma tarefa para ela, que eu falo assim, ela não larga o osso. Então você dá uma tarefa para ela, enquanto ela não ticar que ela fez, ela não olha para mais nada ao redor. Você fala, olha, mas tá caindo. Não, peraí, agora eu tô fazendo isso aqui. Não, mas Nossa, olha, meu tá marido. desmontando. Então, agora, Meu as marido. pessoas iniciativas são pessoas muito criativas. Então, elas têm estalos toda hora. Gente, Sou lembrei eu. disso aqui, ó. Que é? De repente a gente podia mexer aqui, ó. Nossa, eu tive uma Nossa, ideia. gente, que Sabe? isso. Exato. Então, assim, a ciência explica, a neurociência explica isso, né? E eu uso isso muito até para os meus alunos conseguirem se entender.
E aí, o que que acontece? Tem um melhor que o outro? Não. Os dois são perfeitos e necessários. E quando eles trabalham juntos e se entendem, a mágica acontece. Por Que é quê? importante o autoconhecimento, né? Porque você se identifica, você já sabe, não, eu já sei que eu sou assim, então eu vou criar uma Isso. arquitetura da inevitabilidade, que eu falo. Eu vou É. criar uma arquitetura que não vai deixar eu escapar, porque se deixar eu vou. É, então as pessoas que elas são terminativas, elas são importantes para servirem de guarda-rail, né? De tipo, vai aqui, ó, para as pessoas que são iniciativas, porque as pessoas que são iniciativas, elas dirigem o carro como se fosse bêbado. E eu falo isso porque eu também sou iniciativa. Então a gente dirige assim, nossa, que legal, olha que bacana, agora tem isso, nossa, que legal. E aí o meu marido também é terminativo e ele fala, ó, tá legal, vai aí, mas aqui tá teu guarda-rail, ó, você vai por aqui. Então, te explicando, o que acontece é, quando a gente tem muitas ideias, a gente acaba, e para nossa mente trabalhar tendo muitas ideias, a gente precisa ter um tempo que a gente chama de ócio, e é o ócio criativo. Porque quando você faz tarefa muito focada, 100% de tempo, aquilo te suga a oportunidade da criatividade. Não estou dizendo que as pessoas que são terminativas não são criativas, ok? Mas a gente voa com muito mais facilidade nos pensamentos do que as pessoas que são terminativas. Então, a grande sacada é você conseguir fundir as pessoas que são muito criativas e geralmente elas não conseguem formalizar muitas coisas porque a velocidade das ideias vem de tamanha forma, tamanha grandeza que você tem tantas ideias que você fala, não dá tempo de eu colocar no papel tudo que eu penso. Mas aí vem a pessoa terminativa e fala, tá bom, o que que é para focar? Ah, eu quero focar no jardim da casa da Mi, da tenda da Mi. Ah, tá bom, então deixa que eu vou ver que planta que tem que colocar, não sei o quê. Então, geralmente é isso que acontece. Você não precisa ficar frustrada com isso. Mas você precisa entender que tem momentos onde você precisa fazer um looping, sabe? Então tem momentos onde você vai subir e você vai falar, nossa, agora me deixa que eu tô criando. E vão vir as ideias. Comigo acontece muito quando eu tô mexendo com água. Veio muitas ideias para até o Underflow, tem a questão da onda e tudo mais, porque é muito a inspiração da água que vem para mim, o fluxo da água. Então vem muitas ideias para mim com a água. E cada um é de um jeito. Aí o que que acontece? Quando você tem esse monte de ideias, você tem que voltar em algum momento para o teu agora. E aí eu vou te indicar um livro, se você não conhece, que se chama O Poder do Agora. Não sei se você já leu esse livro. Se você não leu, Não. leia. Ele passa a ser assim um divisor de águas na vida das pessoas que ou vivem de depressão ou vivem de ansiedade. Ansiedade. É uma palavra que veio para mim agora nessa quarentena, um pouco antes, até foi com uma terapeuta de terapia corporal. Ela é analista também, é analista que fala, né? Ela tem a Uhum. parte analítica e a parte de terapia corporal. Ela falou para mim em uma sessão a palavra presença. E isso para Isso. mim também foi uma É, sacada muito, muito forte. Que é é, ter presença no que eu estou fazendo aqui. Vou beber água, você falou da água, sentir a água fluir, vou comer, sentir o é isso aí. sabor da comida. Perfeito. Mas qual o objetivo? Para mim tem sido um treino. E aí, o que que eu tenho conseguido com esse treino? Que a minha mente, né? Que dentro de mim eu tenho essa coisa terminativa, né? Que Uhum. eu possa Isso. trabalhar isso também, porque eu tenho isso em mim. De alguma forma eu tenho. Ela só não é a maior qualidade, a maior adjetivo, mas eu tenho isso dentro de mim, né? Todo E mundo uma, tem. não é? Aí a É. gente vai criando mecanismos, a gente vai falando, poxa, ó, estratégias, né? Olha, eu tenho uma coisa que eu chamo de arquitetura da inevitabilidade. Eu marco um horário, ou eu me comprometo com alguém. Às vezes a pessoa, ela tá querendo uma coisa descompromissada comigo. Aí eu vou lá e aviso pra ela, ó, tal dia, tal horário eu vou te entregar tal coisa. É Aí a isso pessoa, aí. ah, sem pressa, Mi. Não, não, eu vou fazer nesse dia. E é uma Isso, forma que eu crio de isso. terminar, né? Por isso que eu falo que na Wonderful, né, na escola, a gente ensina metodologias para que você possa empreender com mais felicidade. Porque isso é uma coisa que você acabou de perceber que te ajuda e que te deixa mais feliz. Você percebe o quanto isso é importante? A O quanto satisfação depois, né? o autoconhecimento, o quanto essa questão de você conseguir, tá,
entendi como é que eu sou, como é que eu funciono. E eu preciso chegar aqui, do ponto A para o ponto B, né? Então eu preciso chegar aqui. Qual que é a trajetória que eu tenho que seguir e como que eu vou ter que fazer isso? Porque eu também vou ter sabotadores, eu também vou ter coisas que eu vou procrastinar, que eu vou deixar para lá, que eu vou falar, não, nem é tão importante agora, mas que se te aproximam do teu objetivo, te aproximam do teu foco, você vai, com metodologias, com técnicas, você vai conseguir percorrer essa, sabe, transpor essas barreiras, esses obstáculos, que são obstáculos pessoais, mas você vai se tornando um ser humano melhor. Você vai conseguindo perceber, eu consigo vencer isso. Não é impossível para mim. Às vezes a gente está, eu chamo de no mar sem sonar. Você está num lugar onde você não sabe o caminho. Você só sabe que você tem que chegar em algum lugar, mas você não sabe o caminho. Quando te apresentam técnicas, isso fica muito mais claro. É como se viesse aquele coralzinho e fizesse... Oh! O mundo se vê aquela luz maravilhosa. Nossa, né? Oh! abriu. Tudo se transforma. Por quê? Porque Eu tô vendo... agora você sabe Pode como. concluir. Pode falar. Não, eu tô vendo aqui que a Thalita, ela comenta aqui que gosta de melhorar o que já fizeram e, tipo, finalizar. Acho que eu sou mais terminativa, mas ela tem essa característica de pegar algo que alguém já começou pra ela. Ela é terminativa. Com certeza ela é terminativa. Com certeza absoluta. E é muito legal a gente começar a prestar atenção nisso, porque isso ninguém ensina pra gente. Ninguém vira na escola e fala, olha, agora a gente vai fazer um teste para te dizer se você é terminativa ou iniciativa. Ninguém te fala isso. Você aprende nas porradas da vida, nas cambalhotas que você tem que O dar. autoconhecimento é o começo pra muita coisa, né? Gente, você se autoconhecer, né? Uma das coisas que eu falo para os meus alunos é assim, nós como empreendedores e nós como seres humanos, a gente tem que estar constantemente estudando. A gente não pode parar de estudar nunca. Porque se a gente parar de estudar, seja lá o que for que a gente decidir estudar, a gente simplesmente vai permitir que o nosso cérebro comece a atrofiar. E aí tem formas e formas de você estudar, que é outra coisa que dificilmente eles ensinam na escola. Então eu ensino os meus alunos a conseguir entender de que forma que eles aprendem melhor. E quando eles conseguem entender como que eles aprendem melhor, flui muito melhor o estudo, o aprendizado de forma geral, desde criança até adulto. Como a gente não é apresentado a isso, tem muitas crianças que têm dificuldade de aprendizado e fixação no colégio e adultos também de conteúdos diversos, porque você não conseguiu entender como você aprende melhor. E uma vez que você consegue entender isso, de novo vem a musiquinha. Oh, você fala, nossa, então se eu fizer assim, eu fixo muito mais. E isso é muito legal, porque como a gente está no aprendizado contínuo, né? Eu falo na melhoria contínua, você conhece bem isso, né? No PDCA, no Kaizen, enfim. A gente está numa melhoria contínua, a gente precisa se conhecer muito melhor. E é legal ver que você está nesse processo também. Então fica aí a dica do livro do Poder do Agora. Poder do Agora, vou ler. Vamos agora caminhar para o final. Eu quero, porque eu sei que as pessoas também têm seu tempo, né? A gente também tem nosso tempo, você também tem seu tempo, as crianças estão esperando. Então vamos lá. Eu queria que você me definisse para mim o que é felicidade para você. Eu digo que não existe vida profissional e vida pessoal. Né? Existe Concordo vida. Plenamente. Exato. Então, e a felicidade é como você disse no início, ela não é o objetivo, ela é o processo, ela não é o destino, é a viagem, né? Ah, isso é lindo, Bate né, aqui! gente? Bate aqui! E quanto menos bagagem, mais leveza, né? Porque viajar com um monte de tranqueira também, né? Então, a gente pode ir limpando muitos ruídos durante esse processo que vai tornar a vida mais leve. Então, às vezes, a gente complica. Então, para mim, a felicidade é viver a minha missão, a minha essência. Eu resgatei muito quem eu era quando eu era criança. Eu lembro que eu gostava de plantar, e isso foi se perdendo. Então, os ruídos, a bagagem da vida, ela vai tornando um fardo, né? As coisas, e você vai esquecendo para onde você ia, quem você era, né? Então, eu sempre cantei, eu sempre gostei de fotografia, eu tirava aquelas máquinas antigamente, aquele filme de 36 poses, né? 32 poses, não lembro agora. Eu era apaixonada por aquilo. Eu sempre cantei com 9 anos, eu lembro da minha mãe me levando para uma banda para cantar Leandro e Leonardo na época. Hoje eu canto MPB.
Mas também já cantei de tudo e eu sou bem eclética, enfim. E eu me lembro de eu plantando, então hoje eu me sinto mais feliz porque eu lembrei de quem eu era. Eu tinha Sim, esquecido quem eu era. sim. Então, assim, eu não vejo a felicidade como um alvo. Se você ficar buscando a felicidade, vai morrer na praia. A gente tem Uhum, que fazer, por isso é importante da presença. Se eu estou sim, lavando louça presente e eu estou entendendo o que eu estou fazendo, eu posso tirar um pequeno momento feliz daquela atribuição ali, entende? perfeito, Então perfeito. eu não busco a felicidade, eu me sinto feliz fazendo pequenas coisas. E é um fluxo, é uma onda, ela vai, ela diminui, É o aumenta, flow que eu não falo, é? né? É o Viver um flow. dia de cada vez traz mais felicidade, E né? ser E ser grata, né? grata, agradecer pelo que você tem, né? Ser Sim, grata pelo que tem. E a gente, quando a gente é grato e a gente tem essa espiritualidade de colocar a nossa vida no comando de algo maior, no meu superior, caso, eu acredito em Jesus, em Deus, mas independente aí da sua religião, a partir do momento que você sim, acredita que tem uma engrenagem conduzindo a sua vida, que sim, existe toda uma atmosfera no universo que nada acontece por acaso, é, isso diminui a sua ansiedade, a sua necessidade de ir para o próximo, o que vai acontecer? Gente, eu tô aqui, mas se acontecer isso, isso torna a gente infeliz, né? Viver o tempo todo com medo do que vai acontecer, é, ou remoendo o que já passou, né? sim. Então, viver aqui o presente e entregar a nossa vida nas mãos dessa força que rege tudo, né? E que tudo tem um propósito. Acreditar que tudo tem um propósito me torna mais feliz. E Até ajudar o a- próximo também, Até essa né? questão da pandemia, né? Porque hoje eu falo que tá tudo um caos, mas tem alguém aí que tá feliz da vida, que é a natureza. E a gente nunca para olhar para a E nós natureza. somos natureza. As Exato. minhas unhas estão crescendo. Deixa eu só aproveitar o ensejo, desculpa te cortar. Mas olha, eu nunca tive, eu sempre ruí unha. E o meu sonho de criança era ter a unha aparecendo desse outro lado aqui. O Sim. que eu fazia? Eu pegava a unha da minha mãe, que a minha mãe cortava, e colava na minha unha, gente. Olha a situação da pessoa. E eu cresci, me tornei adulta, mãe, e a minha unha nunca cresceu, sempre lascou. Eu parei de roer, mas a minha unha ainda assim lascava. É a Sim. primeira vez que a minha unha chega nesse tamanho. Quem me conhece sabe, quem é íntimo aqui, que é a primeira vez que eu tenho a unha desse tamanho. Então, assim, tem Sim. coisas acontecendo com a natureza e nós somos natureza. Visto de cima, Exato. nós somos um grão de areia. A Exato. gente é uma bactéria. Hum. Desculpa a analogia, mas assim, para entender que nós somos um É, serzinho, né, de longe, é. estamos todos nesse organismo que é o Sem dúvida. planeta. Sim. Então, se a natureza está agradecendo a pandemia, tem algo acontecendo com a gente em termos de saúde, de limpeza, de detox. Só que todo detox, ele Tem um dói, né? custo. Toda mudança, ela pode doer. Mas eu creio que nós vamos colher bons frutos dessa pausa. Eu acho que a gente já está colhendo. Eu acho que as pessoas elas estão começando a prestar mais atenção no que tem ao redor delas, na família, nas relações de amizade, nas No formas de corpo, né? consumo. É. Sim, eu sinto uma dor aqui às vezes, e agora eu percebi que é ansiedade, que é correria. Eu não Uhum. tinha percebido isso no dia a Sim, dia. sim. É A muito gente vai interessante. negligenciando, né? A gente vai empurrando com a barriga na correria. Bom, então só para a gente fechar essa live aqui, eu quero fazer uma recapitulação de tudo que a gente conversou. A gente falou um pouquinho sobre propósito, a gente falou a questão do planejamento, a gente falou essa questão de crenças limitantes, um pouco de medo, gestão de tempo, e a gente finalizou falando dessas coisas boas que é você olhar para si mesmo e olhar para o que tem ao nosso redor e plantar sempre uma semente do bem, né? Eu acho que essa é a ideia que fica, eu acho que a mensagem que fica de a gente trabalhar dentro do nosso propósito é entender que você consegue colocar o teu melhor naquilo que você vai entregar. E que quando a gente coloca o nosso melhor, a gente é muito mais feliz. Porque Sim, todo mundo nasceu para brilhar. Sem dúvida nenhuma, todo mundo tem uma estrelinha dentro de si. E a grande magia acontece quando você consegue voltar lá para trás, acessar a sua estrela e falar: tá bom, agora let it shine, vamos brilhar. Então, eu acho que a ideia que fica disso tudo é empreender com propósito faz muito parte de você se acessar, você entender o que te faz feliz, o que te brilha os olhos, o que te liga com a tua essência, com a tua raiz, com o teu DNA e expor isso para o mundo.
Então, eu quero agradecer, Mia, a sua presença aqui. Eu quero dizer muito obrigada pela nossa conversa, foi muito bacana de verdade. E eu queria saber se você conseguia presentear a gente com um pouquinho de música. Tem uma música que fala um pouquinho dos meus sonhos, assim, né? Eu até canto Aham. ela meio com a voz embargada, eu sempre me emociono, Uhum. né? Ok, então vamos lá Mas para a emoção, né? uma Fluir. música da Elis Regina, deixa Tá. eu ver se eu chamo os meninos para cantar comigo. Eu quero uma casa no campo, onde eu possa compor muitos rocks orais e tenha somente a certeza dos amigos do peito e nada mais. Eu quero carneiros e cabras pastando solenes no meu jardim. Eu quero o silêncio das línguas cansadas. Eu quero a esperança de óculos. Meu filho de cuca legal. Eu quero plantar e colher com uma mão a pimenta e o sal. Ai, não tem como não chorar, gente. Ai, guria. Eu quero uma casa no campo, do tamanho ideal, pau a pique sapê. Onde eu possa plantar meus amigos, meus discos, meus livros e nada mais. Meus discos. Que delícia. Onde eu possa plantar meus amigos, meus discos, meus livros e nada mais. Só mais uma para acabar. Onde eu possa plantar meus amigos, meus discos, meus livros e nada mais. Ai, Nossa, desculpa, gente. espetacular. Olha, até Fiquei ela aqui emocionada. não consegui segurar também. Instagram, tem lá a Linktree, tem lá o canal do meu Telegram. No meu Telegram, eu sempre dou insights dessa coisa de autoconhecimento, de empreendedorismo. Então, eu quero convidar as pessoas também para irem para lá. É um outro canal onde eu divulgo coisas só lá, não divulgo em outros lugares, divulgo só lá. São insights que eu vou tendo, assim, e aí eu pego, aperto o play e vambora. Então, eu quero convidar as pessoas também, tá lá, através do meu Instagram, no link lá em cima, dá para entrar. Fala só onde fica seu espaço para A quando tenda terminar da todas. Mi fica num sobrado ali na Rua Independência, 510, em Santo André, no bairro Bela Vista. A gente está Show. fazendo entrega delivery e a gente é bem presente no Instagram, Facebook, WhatsApp, a gente conversa com vocês. A gente não tem um catálogo, né? Nós não estávamos preparados, não é o nosso perfil, tem um catálogo online, e-commerce, a gente sempre foi muito presencial, mas a gente manda todas as fotos que vocês precisam pelo WhatsApp, pelo direct e fazemos as entregas aqui no ABC. Show. E entrega também pelo correio, se precisar em outros estados. Então, gente, eu quero agradecer a presença de todo mundo. Eu desejo para todos uma vida wonderful. Que todo mundo tenha Ai, amém. muita felicidade, muito amor e que o fluxo da vida de vocês seja maravilhoso.